Vamos lá, pessoal. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre dimensões e sobre os 7 superuniversos. Eu preciso juntar esses dois temas para que a gente possa entender, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre o todo, né? A gente chama de todo ou Deus, ou tudo que é, a fonte criadora, tá? Vamos entender ela para a gente entender os 7 universos e entender as dimensões, tá? O todo, pessoal, imaginem como se essa energia fosse uma esfera de luz. Uma esfera de luz, a esfera de luz primordial. Entenda que para o todo não tem tempo, não tem antes ou depois. Ele sempre foi. Não adianta você falar assim para mim, mas aí quem veio antes do todo? Não existe antes do todo. Não existe antes dessa esfera de luz. Essa esfera de luz, ela é. Ponto. Lembrem-se, traduzir uma coisa muito grande em pequenas palavras. Fica limitado, fica difícil, né? Milagre é Jesus, eu só trago umas palavras, tá? Vamos lá. O todo, essa esfera de luz. O que ela faz? Ela é uma esfera extremamente inteligente, é Deus. Então, ela simplesmente quer existir e experienciar as suas infinitas possibilidades existenciais. Estão entendendo? Ela quer isso. A fonte criadora, ela quer experienciar ser Deus, experienciar a sua infinidade. Certo? Então o que ela faz para experienciar a sua infinidade? Ela pega, pessoal, essa esfera de luz, quando ela quer experienciar, ela se expande, ela faz isso aqui, puff, ela se expande. Isso leva milênios aqui, milênios, bilhões de anos para ela se expandir e retornar. Então, quando ela faz essa expansão, ela se fragmenta. Como se imagina você explodir numa bola de terra. Pega uma bolinha de terra assim, uma bolinha de terra, coloca uma bombinha dentro e explode ela. Ela vai fazer assim, puff, vai se espalhar em milhões de pedaços de bolinhas de terra, certo? Essas bolinhas de terra são filhos paradisíacos. São consciências fragmentadas dela e dentro dessas consciências, dentro dessas pedrinhas, dessas bolinhas de fragmentos que expandem, existem experiências existenciais dentro daquilo. Então imagina assim, nós estamos, o universo, quando ele faz isso, ele expande e retorna. Uma expansão do universo. Expande, retorna. 2 expansão, ou seja, segundo universo. Expande, retorna. 3 expansão. Lembrando que, imagina o seguinte, quando ele fez a primeira expansão, quando ele se fragmentou a primeira vez para experienciar as suas infinitas possibilidades, através de corpos, através de dimensões, através de planetas, através de elementos, através de tudo que existe, sabe? Na hora que ele faz essa expansão, quando ele retorna, ele tem vamos dizer assim, um ganho de experiência. Ele se torna maior, ele se torna mais foda, vamos dizer assim. Como assim? Por quê? Porque entenda o seguinte, o todo, ele tem a informação. Veja bem, essas são palavras que vocês vão ter que prestar muita atenção em todo esse processo que a gente vai conversar. O todo, ele tem toda a informação do universo, mas ele não tem toda a experiência. Ou seja, informação e experiência são 2 coisas completamente diferentes. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender a diferença da informação, da palavra que vem através da informação e da experiência? Eu falar que na minha próxima encarnação eu vou querer morrer atropelado é diferente de quando eu for atropelado. É muito mais intenso a experiência. Falar lá em cima é fácil. Falar, tá bom,
Então eu vou poder morrer atropelado, afogado ou dormindo na cama, né? Ah, eu quero morrer atropelado, vamos ver como é que é. É facinho falar, é fácil falar. E na hora que vir o caminhão pra cima do C e ele arrancar uma perna sua, ferrou. Ou seja, entendam, a experiência gera uma riqueza para a informação. Aí a informação de morrer atropelado por um carro, ela cresce muito, ela vira algo muito maior, porque você tem a informação e tem a experiência daquilo. Isso gera novas experiências. Então, quando o todo faz isso aqui, ó, puf, ele cria milhões, trilhões, zilhões de experiências. Ele se fragmenta e os próprios fragmentos dele criam realidades, individualidades por si só e começam a experienciar. Eles começam a experienciar. Por exemplo, nós estamos dentro da experiência de um filho paradisíaco, dentro de uma consciência gigantesca, certo? Uma dessas consciências que se desconectou dele nesse momento, ó. Então, quando ele faz essa primeira expansão, como se fosse uma bolinha de areia explodindo e todos os fragmentos explodindo, quanto mais longe do todo, mais densa a dimensão. Tá? Imagina assim, ó. A gente hoje tá na 4D. A gente fala 3, mas é 4D. Altura, largura, profundidade e densidade. Estamos na 4D, tá? Então, mas vamos falar 3 que todo mundo entende 3, né? Imagina que o todo, imagina que essa fonte criadora, ele vibra na 144D, certo? Quando ele faz isso aqui, ó, puf, ele abre a possibilidade de criar novas dimensões, ó. Aqui 144, 143, 42, 41, 40, 39, 38, 50, dimensão 49, 48, sabe? Então, quando ele se expande, ele cria todas as outras dimensões. Vamos supor, aqui está 144, até chegar aqui. Aqui está 3D. E depois desse movimento, ele retorna tudo. Todos os fragmentos precisam retornar. E aí, quando todos os fragmentos retornam, imagina, pensa comigo, imagina a quantidade de experiência e informação, cara. Tudo que você está vivendo, tudo que eu estou vivendo, tudo que as pessoas do mundo estão vivendo, todas as experiências de todos os animais, todas as experiências de todos os elementais, todas as experiências de todos os espíritos, todas as experiências de todos os planetas. Tudo retorna e ele tem uma expansão gigantesca de entendimento através da experiência gerada por todos nós. Ou seja, todos nós, a gente está numa dessas expansões. Mas presta atenção. Nós estamos no sétimo universo. Sétimo universo. Ou seja, houve 7 expansões dessa. 1, 2, 3, até 7. Só que tem uma coisa. Quando ele decidiu ter a primeira expansão para criar os fragmentos, os mundos, tudo que existe, quando ele fez essa primeira expansão dele, ele conseguiu, né? Criou-se o que a gente chama de filhos paradisíacos. Os filhos paradisíacos começaram a criar estruturas dimensionais, planetas, raças, biologias, genomas e a caralhada toda que existe. Né? Depois que ele faz isso aqui, esses filhos, esses seres, essas consciências começam a criar. Depois que eles criam, eles vivenciam. Depois acaba. Não tem mais o que viver daquela tipo de experiência, eles retornam. Na hora que eles retornam, tudo aquilo volta para o todo. O todo está milhões de vezes mais forte, milhões de vezes mais experiente. Aí o que ele faz? O que o todo faz? Depois da primeira expansão, como ele está muito mais experiente, ele faz uma nova expansão. Uma maior, uma mais longe, uma muito mais poderosa do que a antiga.
ele consegue ir muito mais longe. Por quê? Como assim o Wesley ele consegue ter uma expansão maior? Porque ele tem informações e o domínio das dimensões que foram criadas a partir da primeira expansão. Ele tem o domínio das informações e das experiências da primeira expansão. Vou dar um exemplo para você. Quando houve a primeira expansão do todo, ele não conseguiu criar a 3D. Não existia dimensão polarizada. Não existia isso que a gente vive hoje na primeira expansão dele. Por quê? Porque ele precisava ter o domínio de muitas outras dimensões acima para poder chegar aqui. Ou seja, imagina o seguinte, vamos colocar um número como unidade de medida, não é exato. Imagina que na primeira expansão dele, da 144D, ele conseguiu expandir até a 90D. Ou seja, olha quanta dimensão tem abaixo. 79, 78, 77, 76, 75, 74, tem dimensão para pega. Tem muita dimensão para baixo, né? Ou seja, onde eu quero chegar? Quando ele teve a primeira expansão dele, através das experiências, esses seres que se expandiram e ganharam individualidades, entre aspas, tá? Não é igual aqui, é bem diferente. Eles ainda se sentiam conectados com essa fonte, eles sabiam que eles eram essa fonte, eles começaram a criar experiências e viver em mundos e dimensões. Quando eles fizeram tudo isso, eles dominaram essas dimensões, eles ficaram extremamente experientes. Aí existiu um momento que o todo já entendeu que todos aprenderam, retorna tudo. Puf, se formou o primeiro universo. Depois, um segundo universo. Imagina a segunda expansão. Lembrando, estamos no 7º. A segunda expansão, ele não ia só até 80D. Porque como ele ganhou muita experiência, ele consegue ir mais fundo. Ele consegue, por exemplo, ter a expansão e ir até a 60. Por quê? Porque a partir da experiência agregada na 80, ele viu a possibilidade de criar novas dimensões. Então, na segunda expansão que o universo teve, foi muito mais rica a experiência, porque criaram muito mais possibilidades existenciais em base da experiência agregada do primeiro universo. Então imagina assim, ó, sempre que vem um universo, sempre que tem um, sempre um aprende com o outro. Então um aprende com o outro não. Imagina que um expande e retorna, ele vai ser muito mais expandido no próximo. A segunda expansão é maior, retorna. A terceira expansão é maior ainda. E assim vai. Sabe como eu aprendi isso? Respirando. Eu entendi isso respirando. Eu recebi essa informação apenas respirando. Sabe por quê? Porque o mesmo movimento que o universo faz com essa expansão é o mesmo movimento que você faz todo santo dia, respirando. Inspira, expande, solta. Inspira, expande, solta. Você está fazendo o mesmo movimento que o universo está fazendo todo dia. Só que o que você faz, muitas vezes, ele fez 7 apenas. Ele fez apenas 7. Então, quanto mais ele foi expandindo, imagina que esse momento de expansão e de retorno leva milênios, pessoal. Não é um dia ou dois, é milênios. Vou dar um exemplo para você. Nós estamos no 7º universo e desse 7º universo, a gente, vamos se dizer assim, estamos milênios aqui. Estamos milênios. Nossa, não tem nem bilhões de anos aqui já. E agora a gente está, se a gente for analisar dentro da expansão do 7º universo, ele já fez isso aqui, ó. Ele já expandiu, chegou ao seu máximo
Agora estamos começando a voltar, começando a retornar tudo. Ou seja, todo o movimento espiritual que está tendo na Terra, no mundo espiritual, é para despertar o povo. Para quê? Porque acabou o tempo. Ó, precisa voltar para o todo. E uma mônada, que é o que eu vou explicar na próxima aula, se eu não me engano, uma mônada, ela precisa de todos os seus fragmentos para voltar. Ela não volta sozinha. Então, o povo perdido que está aqui tem que acordar. Não tem muito tempo. Porque senão a mônada não consegue voltar. Né? Aí depois a gente vai falar sobre morte cósmica, segunda morte cósmica, terceira morte cósmica. Que é desses fragmentos mais teimoso que não consegue retornar. Então, a gente está nesse momento de retorno. Está começando a voltar. Entende? Então, esse retorno, muitos seres já retornaram, muitas consciências e mônadas já retornaram, as consciências e mônadas crísticas estão aproximando para acelerar esse processo, para a gente conseguir voltar mais rápido. E quando a gente retornar, a gente vai se unificar a esse todo e a gente vai se tornar, abrir a experiência do oitavo universo. O oitavo universo já está se formando, porque o nosso já está retornando. Quando o nosso retornar completamente, o oitavo vai estar completamente pronto. O oitavo universo já existe. Porém, entretanto, ele não está 100% plasmado. Por que ele já existe, Wesley? Porque já tem um monte de consciências que já voltou e já está iniciando essa expansão. É muito complexo porque ao mesmo tempo que eu estou colocando numa ordem cronológica, essas expansões acontecem tudo ao mesmo tempo. É surreal, é uma coisa de louco. Porque às vezes a gente fala assim, então a primeira expansão do universo aconteceu há zilhões de anos atrás para estar aqui. Sim e não. Não porque toda a experiência e os seres que já estão retornando já estão criando os próximos. E também para eles não tem tempo. Então é um paradoxo, é uma coisa bem complexa de conversar. Então, esses são os 7 universos, as 7 expansões que o todo teve, tá? A gente vai entrar em mais detalhes sobre essas expansões nos próximos vídeos, para a gente compreender mais a fundo tudo isso, né? Como, por exemplo, essa é a primeira vez dentre os 7 universos que existe a experiência polarizada nesse nível que a gente está. Ou seja, no 6º universo, no 5º, no 4º, no 3º, no 2º e no 1º, não existiu experiências com esse nível de polaridade. Por isso que a gente está perdidinho. Porque foi algo meio complexo, é algo novo no universo que nós estamos vivendo. Esse se perder, se desconectar, ou se sentir desconectado, é algo novo no universo. Nunca aconteceu. É a primeira vez. No 6º universo, chegou até a 6ª dimensão. Aí o 6º universo retornou. Aí houve a expansão, 7º universo. Aí no 7º universo existiu a possibilidade de nascer a 5ª, a 4ª, 3ª, 2ª, 1ª dimensão. Aí sim abriu esse leque novo. Porém, por quê? Porque no 6º universo os seres dominaram a experiência no 6º. Como assim dominaram? Fizeram tudo o que tinha que fazer. Imagina que nasceu trocentos mil espíritos na 6ª dimensão, viveram tudo o que dava para viver na 6ª dimensão. E esse agregado de informação gerou a possibilidade de fazer a 5ª, 4ª, 3ª, 2ª e 1ª. E aí houve a expansão e cá estamos, experienciando essas dimensões mais densas. Mas ao mesmo tempo, muito difícil. Por quê? Porque é a primeira vez. Nunca na história do todo existiu a possibilidade
de viver algo assim, algo que essa proposta evolutiva de a sensação de conexão zero com o todo. Uma experiência de uma divindade existindo e não tendo a percepção que ela é uma divindade eterna, imutável, onipresente, onisciente, onipotente. Cada ser acoplado no corpo físico tem a ilusão de percepção que eles são simples, ao nome dado, humanos, com nomes. Mas, na verdade, são a própria fonte criadora, tendo a experiência de ser algo desconectado do todo.